Olá, boa noite. Eu sou o Luan, aluno de Dalmes da turma 4D da segunda tarde 3 e 4. E eu vou apresentar o projeto completo agora, né? Aliado do menu que eu já tinha feito, já tinha apresentado, né? Eu vou pular as partes do menu que já foram apresentadas para poupar um pouco de tempo. Porque outras tomadas que eu fiz deram também 20 minutos de apresentação, né? Eu espero que isso não seja um problema, porque não dá para fazer em menos tempo. Tem bastante coisa para explicar, né? Enfim, espero que não seja um problema e vamos começar. Essa parte aqui de cima, né, já tinha no menu também, não vou explicar de novo, para poupar tempo. E começando pelas variáveis do jogo, né? O labirinto sendo uma matriz, né? O tamanho da tela, né? Dá para ser tamanho 10, mas vai ficar tudo feio, tudo cortado, não vai ser legal. E o jogador que vai começar na posição x, y igual a 1, né? E na direção parada, né? Ou seja, não vai ter movimento nenhum. Isso vai ser um estado definido. Velocidade 2 vai ser a velocidade, né? Vai ser a velocidade que a gente percorre pelo mapa, né? Que pode mexer, pode colocar 2, 5, 10, enfim, o quanto a pessoa achar que consegue controlar, né? E a largura e a altura do mapa, né? Sendo 31 porque já deixa com uma borda de 1 de largura bonitinho e não afeta o código em nada. É o limite, não dá para colocar mais que isso, mas dá para colocar menos do que isso. E o espaço pressionado como false, né? Porque é para parar o movimento já está parado. E a matriz dos obstáculos, né? E, respectivamente, depois os números de obstáculos, que dá para a gente colocar o número que a gente quiser. 1, 2, 3, 5, 10, 20, enfim. Não vai afetar o código também, porque o código já vai regular automaticamente onde vão ser gerados, né, esses obstáculos, enfim. As functions que eu não for explicando é porque já estão no código do menu e, enfim, eu estaria fazendo uma redundância. Aí aqui, né, o setup, né, que vai ser a primeira inicialização, né, que vai gerar o canvas inteiro, né, da imagem, tal, gerar labirinto, colocar obstáculos e, enfim. Função draw já tinha, né, função draw menu também, background, o executar jogo, que é novidade, né. Aqui vai começar o loop infinito, né, que é de renderização do jogo, que vai desenhar a parede, né, os caminhos do labirinto, enfim, que vai desenhar as paredes, né, que vai ser tudo zero no começo, né. Aí primeiro pinta o background todo de preto e depois vai ter o loop externo, né, que vai percorrer as linhas das matrizes, né, da matriz, né, de cima para baixo, e depois o loop interno, eu coloquei errado aqui, né, o loop interno que vai percorrer cada bloco e coluna naquela linha, né, da esquerda para a direita. E depois o if, né, labirinto yx igual a 1. O 1 vai representar as paredes, né, o 2 vai representar a saída e o 0 vai representar o caminho. Né? O caminho vai ser em preto, as paredes em verde escuro e o caminho em verde limão. Assim como o personagem aqui embaixo vai ser representado na cor vinho. Né? O React que vai ser usado várias vezes, né, para fazer o caminho, a parede, a saída, o personagem e os obstáculos. Vai ser o mesmo tamanho. E aqui vai fechar o loop, né? Que é para checar se o jogador apertou alguma tecla de movimento. E agora vai ser o atualizar, né? Para atualizar e desenhar, né, os obstáculos usando tempo real, que vai ser a LED agora milis, né? Que vai guardar basicamente em tempo real na variável agora, né? Aí depois vai percorrer, né? Esse for vai ser para percorrer a lista de obstáculos um por um. Se eu botar um por um, no caso eu digo se for 5, 10, 15, 20. E aí agora esse if vai calcular, né, o quanto tempo o obstáculo não muda de estado, né? Ou seja, se está visível ou não. Subtraindo o tempo da última troca pelo agora, né? Que é em tempo real. Se for maior ou igual ao OBS ponto intervalo, significa que chegou a hora de trocar. E depois é basicamente um sisteminha que vai servir de interruptor, né, do obstáculo, para visível ou não visível. E o tempo de última troca, né, seria o agora, que vai reiniciar o cronômetro para que a contagem siga o tempo certo. E depois, se visível, né, vai desenhar o
quadradinho do obstáculo, né? Do mesmo tamanho, só que representado pela cor amarela. A function down instruções já tinha, draw créditos também já tinha, né? A draw botão também já tinha, function mover é novidade. Aqui seria a lógica da movimentação e da detecção de colisão, né? Que vai calcular para onde o jogador vai com base na direção. Isso é muito importante. Primeiro if. Se o espaço for pressionado ou a direção for parada, né? Se a barra de espaço estiver pressionada ou estiver no começo do jogo ali, não tiver nenhuma seta, né, sendo selecionada, a posição atual vai ser atualizada, né? Em tempo real também, né? Novo X e pelo novo X e pelo novo Y. Aí aqui, se a direção for para cima, né? Pela tecla da seta para cima, né? For o novo Y menos menos, né? Aqui o topo da tela é Y igual a zero. Então, quanto mais para cima, vai diminuir o novo Y menos menos. Se for para baixo, vai aumentar o novo Y mais mais. Assim como da esquerda, que é o x igual a zero, vai diminuir o novo x menos menos, e para a direita vai aumentar o novo x mais mais. E o bloco, né, que é o labirinto novo y novo x, que vai ser para basicamente o código espiar o que tem na matriz do labirinto, né? Se o resultado vai ser 1 que é a parede, 0 o caminho ou 2 a saída. E vai verificar também se tem alguma colisão com algum obstáculo visível, né? Pelo esse loop do for, que vai checar todos os N obstáculos, né? Enfim. Aí o primeiro if, né? Que está em cima do tela igual menu, que é do OBS visível, certo? Vai ser se o obstáculo estiver visível e o personagem for exatamente para a mesma posição, vai parar a movimentação do personagem, né? Vai resetar e vai aparecer: você foi atingido por um novo obstáculo. E aqui vem um loop, né? De gerar labirinto, colocar obstáculos, zerar a posição para o canto superior esquerdo da tela, na direção parada, e a tela do menu, né? Depois. E o return. E se o bloco for 1, né, for a parede, mesma coisa, mesma lógica, mesma sequência. Tela do menu, a direção parada, você morreu, gera labirinto, coloca os obstáculos, posição inicial, x e y, direção parada, tela do menu. Ou se não, né, for o bloco 2, né, que for da vitória, que você escapa da floresta, mesmo loop, gera labirinto, colocar obstáculos, posição inicial, direção e tela. A função mouse pressed também já tinha, né? Assim como o mouse over também já tinha, que é para identificar quando que o mouse está em cima, né? Aqui para reconhecer os cliques, né? E reconhecer quando passa em cima para mudar de cor, né? Que é um efeitozinho bacana, meramente visual. E a função key pressed, que é nova, né? Que é da barra de espaço, espaço pressionado true, como está ali, e espaço pressionado false, né? Como está aqui embaixo. E no meio, o keycode, né, do up arrow, down, left, right, né, que é para a gente assimilar, para o código assimilar a direção, né, de cima, baixo, esquerda, direita. E a partir de agora, né, da linha 258, que é da function de gerar labirinto, que as coisas ficam um pouco mais complexas, né. Vai criar um mapa de forma procedural, né, que é uma técnica muito famosa de backtracking com busca em profundidade, né, que vai ser usada pela função interna escavar, que eu vou explicar daqui a pouco. E começando pelo labirinto array from length mapa altura, que vai criar uma lista, né, baseada no tamanho, que nesse caso é 31, que a gente especificou lá em cima, que eu tinha especificado o porquê, que é 31. E esse mapa largura fio 1 é porque no começo ele vai estar todo cheio de... vai ser como se fosse o mapa todo de parede, né? Ele vai escavando com o tempo, né? E como a escavação vai começar no 1-1, vai ser sempre ali no 1-1, no canto de cima, que vai começar com o personagem. Aí vai ser feito todos os caminhos, né, possíveis, e lá embaixo vai ser a saída. Enfim. E a function dentro dos limites é para assegurar que a função não escape para fora da tela, né? Por isso, o return x maior que 0 e menor que o mapa largura menos 1, e y maior que 0 e y menor que o mapa altura menos 1. A function embaralhar array, né, que todos os caminhos mudem a cada partida, né, onde esquerda, direita, cima e baixo sejam diferentes.
O array serve para declarar uma lista. O primeiro for, né, que é o array length, menos um, sempre menos um, por conta das bordas. E y menos menos porque vai ser do último elemento até o segundo elemento, né, e maior que zero. A constante j igual a floor random, né, que é para sortear um índice aleatório entre 0 e i. O array i mais j, que é basicamente trocar o elemento da posição i com a j, né, é o explicativo, só que de forma instantânea. E o return array, que é para fechar o loop e retornar a lista totalmente misturada já. Né? Então, sempre vai acontecer isso. Sempre vai misturar, sempre vai embaralhar. E a function escavar, né? Que vai declarar a função que recebe a coordenada atual de onde será escavado, né? Que vai começar no 1, 1, feita pela função gerar labirinto, né? E ali labirinto yx igual a 0, que vai mudar do vetor 1, que é das paredes, para o vetor 0, que é o caminho, né? Vai deixar esse rastro do 1 para o 0. Leite de direções, né? Embaralhar. Sempre vai escavar de 2 em 2, como está ali embaixo, né? 0 menos 2, 0, 2, menos 2, 0 e 2, 0. Né? Cima, abaixo, esquerda e direita. E o embaralhar que vai garantir que seja aleatório. O for last de x de y, né? De direções. É o loop para testar as 4 direções sorteadas, né? Onde dx é deslocamento no eixo x e dy é deslocamento no eixo y. O nx e o ny, né, vai ser para calcular a direção vizinha para onde o algoritmo quer ir, né? Onde o nx é novo x e ny é novo y. Não é a primeira vez que a gente usa um novo x e novo y no código. O if dentro dos limites, né, que é basicamente fazer uma checagem dupla que consiste em duas perguntas. A primeira é se a posição está dentro da tela e a segunda é se ainda é uma parede intacta, né, ou seja, igual a 1. Se sim, pode cavar lá. O labirinto y dy e x dx é como o algoritmo solta de 2 em 2 blocos, né? Ele precisa quebrar a parede que ficou no meio do caminho, né? E essa conta acha o bloco central entre a posição antiga e a nova, né? E o caminho transforma é transformado em zero, né? O escavar nx ny, certo? Basicamente a função que se chama, né, aqui, que vai passar a nova função nx ny com um ponto de partida, né? Com um ponto de partida, né? Ela vai continuar cavando para frente até ficar encurralada. E quando não tiver mais para onde ir, o JavaScript vai voltar automaticamente pelos caminhos que já fez, né, para testar outras direções do loop. Que é isso que é o backtracking, né, que é bem interessante. O escavar 1 para 1, né, que vai terminar de gerar os caminhos iniciados em 1 para 1. Jogador x igual a 1 e y igual a 1. Né, garante que o jogador sempre vai começar no canto superior esquerdo, não é o canto inferior esquerdo, o canto superior esquerdo, na posição onde começa a escavação, justamente, né? Que, consequentemente, vai garantir que o bloco sempre será livre, né? E o let fim x e fim y, né? Que é basicamente criar duas variáveis, a saída, né? Para procurar a saída, sempre descontando menos 2, né? Por conta das bordas. E o while, labirinto fim y, né? Fim x e fim y, é basicamente o looping que vai servir para escanear o mapa de trás para frente, né? Até encontrar um caminho livre de zeros para colocar a saída. Aí, já do while, né? Enquanto a posição inicial for uma parede diferente de zero, faça. Se o ponto sorteado for um caminho livre de zero, o loop nem entra e a saída é colocada ali mesmo. Se for uma parede 1, começa a procurar. Aí fim x menos menos, né? Anda uma casa para a esquerda na mesma linha procurando um espaço vazio. Aí, se for menor ou igual a 1, né? Se andou a linha toda para a esquerda e chegou perto da borda inicial e não achou nada, aí vem o fim x igual a mapa largura menos 2, né? Ele vai resetar o fim x para a borda direita inferior do mapa. E o fim y a mesma coisa, né? Fim y menos menos, né? Vai subir uma linha, lendo como se fosse um livro japonês agora, né? Porque é no y e é da direita para a esquerda e de cima para baixo. Aí o if fim y for menor ou igual a 1, break. Se por algum motivo bizarro ele chegar até o topo, né? O break vai forçar a interrupção para evitar um travamento infinito. E o labirinto fim y e fim x igual a 2 é que ao sair do loop, né, quando encontrar a saída de valor 2, que vai ser demonstrada mais posteriormente pela saída em verde claro, né? E por último a função
a function de colocar obstáculos, né? Também de novo, né, por uma matriz, né, porque vai apagar a outra matriz, né, de obstáculos, né, que vai ser basicamente para limpar a lista de obstáculos antigos, né, vai resetar o array para vazio toda vez que o nível novo começar, né, ou seja, vai garantir que seja posições diferentes e aleatórias. Aí o for let, né, o i menor que o número de obstáculos, né, que a gente pode configurar também. A quantidade de obstáculos é especificada no código, né. Let xy, que vai ser para guardar temporariamente as coordenadas de cada obstáculo, né, antes de validar elas, que isso é muito importante. E aqui vai começar o do while para sortear e validar as coordenadas, né, para elas serem válidas, né. O floor random, justamente random, né, para ser aleatório. O 1, que vai ser a posição inicial, e o mapa altura, mapa largura menos 1 para descartar as bordas, né, por isso menos 1. O while, labirinto yx diferente de 0, basicamente perguntando se o lugar sorteado é uma parede, né, já que só pode colocar no caminho X, e depois para evitar que apareça o obstáculo onde o jogador nasce, né, onde o X é igual a jogador X e Y igual a jogador X da posição inicial, né, que a gente já tinha usado essa function. E obstáculos pontos some, que seria para evitar dois obstáculos no mesmo bloco, que também não faz sentido, né. E se passou em todos esses testes, né, vem o obstáculos push, que adiciona um novo objeto com as propriedades obstáculo na lista obstáculos. E o XY depois vai gravar, né, a posição sorteada para os obstáculos. Vai começar visível, né, por isso que está true. E depois o tempo de última troca, né, que vai sempre estar atualizando e começando de novo a contagem, né, para estar sempre que apaga e começa de novo, que tem a nova contagem. E o intervalo, né, que é o tempo, né, entre meio segundo e um segundo e meio. E com isso finalizamos esse código enorme aqui. Que o que ocupou mais espaço foi mais um minuto do que o próprio jogo. E vamos começar com a demonstração do jogo, né? Aqui podemos ver o caminho, né? O nosso personagem principal, a borda de um e os obstáculos, né? E o ponto final lá embaixo. Eu vou começar aqui demonstrando primeiro a barra de espaço, né? Nesse momento eu estou pressionando a barra de espaço e o personagem está parado. Eu soltei a barra de espaço e ele voltou a se mover, né? A gente consegue mudar a velocidade. Eu vou ver se eu consigo bater. Pronto, bati. Aí aqui você foi atingido por um obstáculo, né? Justamente como está descrita na sequência lá. Vai voltar para o menu. Eu vou clicar em jogar de novo. E vai aparecer em outra fase, com outro mapa, com obstáculos em lugares diferentes, né? Em lugares aleatórios, novamente. E agora eu vou bater numa parede e vai acontecer absolutamente a mesma coisa, né? Você morreu. Aí volta para o menu, clica em jogar e de novo outro mapa, né? Totalmente aleatório, enfim, tudo seguindo no padrão bonitinho. Eu demonstraria chegando até o final do mapa, mas como você pode ver, é um jogo bem longo, né? Vai demorar um bom tempo até isso acontecer. Mas, por exemplo, eu posso mudar a velocidade aqui para 3. Aí vou mudar play de novo. Aí você vai ver que o personagem já está se mexendo de forma um pouco mais rápida, né? Consequentemente, fica um pouco mais difícil de raciocinar. Pois é. Vou voltar para o 2 aqui. Assim como o mapa largura pode mudar, eu vou colocar 25 só para você ver como fica. Não fica bonito, mas dá para mudar também. O computador está dando umas travadinhas, por isso que está um pouco lento aqui. Aí pronto, aí mudou o mapa e muda a tela inteira, né? Aí fica assim, o mapa fica menor, fica um pouco mais concentrado, né? Mas também afeta o menu. Eu vou voltar para 31 para respeitar todas as dimensões aqui. E vou mudar também, posso aumentar também a quantidade de obstáculos, né? Eu vou botar 25 obstáculos. Vamos ver como é que fica.
fica com bastante obstáculo, fica bem complicado, né? Enfim, mas para provar que é tudo customizável, né? Existiriam possibilidades, né, de posteriormente, se fosse um projeto realmente para ser levado à frente, né, de colocar configurações, níveis de dificuldades, né, onde o mapa fique maior, fique menor, com mais obstáculos, né, tipos diferentes de obstáculos também poderiam ser válidos. Enfim, é esse o projeto.